Opa! Adivinhação é a mesma coisa que vidência mediúnica? Ser vidente é a mesma coisa que mediunidade de vidência? Para ser vidente, precisa ser médium? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Antes, eu peço a você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você sabia que no canal Universalista EAD tem 7 playlists criadas? Temos a playlist do curso Ervas e Defumação, Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, o curso Umbanda Pé no Chão, o curso de Tarô, perfil psicológico dos orixás e seus filhos, e você pode assistir em qualquer horário. Basta acessar as playlists, tudo gratuito. Então não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse tema da vidência, sempre que nós temos um advento assim grande, coletivo, por exemplo, Copa do Mundo, eleições, sempre aparece assim esses videntes, né? Médium vidente, vidente fulano de tal. Ou a gente também vê nos posts, né? Antigamente eram os anúncios que saíam, inclusive no jornal. Há um tempo atrás era anúncio nos posts. Hoje nós temos as redes sociais, os Instagrams, os WhatsApps, que o pessoal divulga bastante. Então eu queria fazer uma consideração que a adivinhação não é evidência mediúnica. E vidência mediúnica não tem nada a ver com a adivinhação. Mas o que é ser um médium vidente? O que é evidência mediúnica? É a possibilidade de você ver os espíritos, ver o mundo astral. E isso é uma consequência aqui da ativação do Ajna Chakra, terceiro olho que abre, e é uma faculdade mediúnica volátil. Não é assim, o médium fecha os olhos e enxerga. Ela é volátil, sempre que necessário, e de preferência quem conduz é o plano espiritual. É uma faculdade bem difícil porque ela é fugidia e o médium pode ser facilmente enganado, principalmente quando a vidência vem acompanhada de pré-cognição. O que é isso? É perceber, antecipar situações do futuro. Então, à luz da doutrina espírita, não se recomenda que o médium fique fascinado, deslumbrado em saber as coisas do futuro. E sempre devemos colocar em xeque isto aí, porque podemos ser facilmente enganados. Agora, o vidente que vê o passado e profetiza o futuro, ele não precisa ser médium. Isso pode ser uma capacidade tão somente anímica e não depender da assistência de espíritos do mundo astral, que, embora por vezes há este acordo, esta parceria. Mas o vidente por si, ele não precisa ser médium, ele tem que ter uma capacidade anímica, uma sensibilidade de fazer essa leitura. Aí nós teríamos a leitura dos registros acásticos. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, que vai acontecer, ficam nesses registros, no éter. E o vidente teria a capacidade de fazer esta leitura. E esta confusão, ela se aprofunda entre médium vidente, vidência mediúnica e videntes, porque muitas vezes o indivíduo é vidente para dar um status maior, para ele ter mais clientela, por exemplo, ele se diz médium vidente. Mas a vidência, ou ser vidente, que independente de ser médium, se confunde também com a adivinhação. E a adivinhação, ela se mistura com arte divinatória. Veja bem, arte divinatória não é adivinhação. Qual é a referência que nós temos de arte divinatória?
o Meridilogum, que é o jogo de búzios, o conhecido jogo de búzios no Brasil, que seria o jogo de búzios por Odu. Odu é o signo de Fá. Então, são 16 signos, né? E cada búzio seria um signo. E na queda, na peneira, se faz a leitura, tantos abertos, tantos fechados, daria um número de 1 a 16, e aí de 0 a 16, e se faria a leitura também, dependendo da posição dos búzios na peneira. Isto é fruto de estudo, de treinamento, de sensibilidade, de um babalaô, de um leitor, de um olhador de fato. E esta arte oracular, que é o Meridilogum, originalmente ele não tem a finalidade de adivinhação, e sim de divinização. Ele faz uma leitura de acordo com o Ori e os orixás em cima da realização do propósito de vida do indivíduo. E aí dá sinais de conformidade aos signos de Fá, o que está fechado, o que está aberto, qual é o preceito que tem que se fazer para que o seu propósito esteja se realizando e divinizando o teu ser, que o seu Ori se transforme num ancestral ilustre. Então, não tem a finalidade de adivinhação. Hoje nós temos várias artes adivinhatórias, que não são divinatórias, meramente para satisfazer a curiosidade, um grande comércio de adivinhação. Então nem vou comentar para não ferir suscetibilidades, porque isso também se mistura com a mediunidade e a comercialização da mediunidade, e tudo isso imbricado com a questão da vidência, que tanto nos inspira a curiosidade de saber o futuro, e por vezes querer saber o futuro do filho, da filha, do esposo, da esposa. Aí teríamos a constelação familiar, as relações tóxicas, né, comandadas por apegos, aversões, controle do outro, poder. Uma outra questão que eu vejo assim, que deve ser feita com muita vigilância, com muito zelo e disciplina, é quando uma egrégora de Umbanda, nas suas sessões públicas de caridade e aconselhamento, começa a se caminhar para adivinhações, ou seja, os consulentes vão buscando médium, daqui a pouco o médium vaticinou que aconteceria algo no futuro, aí o médium já é visto, você viu, ele adivinhou para mim, ele disse que iria acontecer, e aconteceu, e outros consulentes começam a buscar esse médium, e isso já se impregna na corrente, isso é um perigo. Umbanda não faz adivinhação. Umbanda dá aconselhamento, pode sugerir caminhos, mas aí é a escolha de cada um. O chamamento da Umbanda não é para a adivinhação, e sim para a divinização. A arte oracular na Umbanda, que é o aconselhamento espiritual na consulta presencial, o objetivo é a divinização do ser humano, ou seja, que o seu propósito seja realizado de acordo com o Ori, de acordo com a alma, e Exu é o grande executor dos destinos, está ali zelando para que isso seja realizado. Então, a Umbanda não faz adivinhação. O que mais que eu poderia falar? Não nos levemos por deslumbramento, por curiosidade. Às vezes a gente vê assim, médium vidente, olha, em uma consulta ele vai te dizer qual é o teu guia espiritual, qual é o teu anjo da guarda, qual é a tua alma gêmea, isto e aquilo. Hoje, dentro do contexto das terapias que estão bastante pulverizadas e banalizadas nas redes sociais, dentro de um mercado de concorrência, e precisa ter clientela e faturamento, as pessoas se deixam levar por isso aí. Você imagine um indivíduo que você procura ele, pode ser até presencial, ele vai dizer qual é teu guia espiritual, qual é o teu orixá de frente, adjunto, qual é teu guia espiritual, qual é tua coroa, e você acredita nisso e não é nada disso.
Então procure sempre a sua experiência direta. Não vá nesse apelo de adivinhação. Procure experienciar nesse processo interno de divinização, a tua vidência interna vai se abrir para você perceber seus hábitos, você perceber seus equívocos, e se seu ori, a sua alma, dentro do seu propósito, for indicado para você um vislumbre de vidência, vai vir em sonho, vai vir numa antecipação de algo que vai acontecer, de uma intuição. Então acredite mais em você. Busque o caminho do autoconhecimento, da experiência direta com Deus, com o orixá, com a sua devoção. Se você tem indicação de mediunidade, se vincule a uma corrente, mas não caia nesse apelo de evidências imiscuídas com adivinhação. E se você é um médium vidente, você vê, tem lapsos, flashes de visão de espíritos ou do mundo astral, lembre-se que isso é fugidio, é difícil ter controle sobre isso aí, nunca se envaideça desta faculdade mediúnica. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.